narcisismo paterno e narcisismo materno dentro do consultório. Como é que essas características de personalidade vão influenciar o nosso trabalho clínico com nossos pacientes, crianças e adolescentes? Então, é importante esse tema. A gente tem visto muita gente falar. Só que eu queria trazer aqui para vocês, como a gente fala de prática clínica, numa linguagem que é mais voltada para a gente, que é psicólogo. Uma linguagem que, porque normalmente a gente vê uma linguagem que eu acho que é muito importante na internet, empoderando os filhos, inclusive, as pessoas de modo geral, sobre essas características, as nuances, como a gente identificar no dia a dia, em casa. Agora, a gente também precisa entender isso num aspecto mais clínico, num aspecto também mais profissional, para que a gente possa entender as nuances desses comportamentos. Mas olha só, eu separei alguns tópicos aqui. Primeiro, gente, eu quero que vocês entendam algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. Eu coloquei narcisismo materno e paterno, porque dentro do consultório vai ter diferença. Vai ter diferença de como que a gente vai identificar essas características de personalidade, ou de transtorno de personalidade. Porque a personalidade não é o problema, Às vezes a pessoa tem uma personalidade um pouquinho mais narcísica, Mas a personalidade em si, ela não torna a pessoa disfuncional nas relações, na vida, com ela mesma, Então não tem essa disfuncionalidade. É apenas uma característica de personalidade. Agora, quando a pessoa começa a trazer problemáticas relacionais, problemáticas de violência, problemáticas até com a sua própria autoestima, com a sua própria forma de ver, suas questões cognitivas, aí a gente já começa a ver uma outra faceta dessa característica de personalidade, que ela sai ali do campo da personalidade, do que é natural, faz parte da vida, do desenvolvimento, e ela vai para a esfera de transtorno mental, traz sofrimento significativo, tanto para a pessoa, principalmente para o outro. Mas como é que a gente vai entender isso dentro do consultório? Quando a gente fala de pai e de mãe, a gente tem que falar de homem e mulher. Então a gente também vai ver papéis diferentes e tipos de violência diferentes dessas duas pessoas, masculina e feminina. A gente vai ver, sim, violências diferentes. Agora, o que mais vai aparecer pra gente é o materno. Mas por que isso? Não é que o materno é pior ou o paterno é pior. Eu acho que violência é violência. Os dois podem ser extremamente violentos em esferas diferentes. Eu acho que não tem quem é mais e quem é menos nesse contexto. E a gente está falando num contexto de tratar de crianças e adolescentes. Então, violência é violência, Agora, são estilos de violência diferentes que aparecem pra gente. Os pais narcisistas, os homens de modo geral, eles têm uma violência mais voltada até pro físico, Às vezes violência física, o autoritarismo está muito grande ali, e não só com as crianças. Muitas vezes com a mãe também, Então, o pai narcisista, ele vai ser violento não só com os filhos, mas também com as mães. E as mães, normalmente, mulheres convivem nesse tipo de relacionamento, são mulheres com muita dependência emocional, são mulheres que são muito submissas a esse marido a um nível prejudicial mesmo para a vida dela, inclusive, Então, nesse contexto, normalmente esse pai não vai ao consultório. Normalmente esse pai, ele atrapalha lá fora. Então, ali a gente pode lidar com contexto de violência doméstica, a gente pode lidar com contexto de violência, de menores, ali dentro, mas às vezes a gente pode lidar apenas com a questão de autoritarismo, que pode prejudicar psicologicamente essas crianças, crianças e adolescentes. Agora, quando a gente fala de mãe, é o que mais vai aparecer no nosso consultório, e mãe narcisista, gente, leva filho, que é uma beleza para o consultório de psicologia. Essa mãe vai aparecer de duas formas. Vai aparecer a mãe autoritária, que a gente pode chamar até de narcisista clássica, É como o pai. Normalmente o homem a gente vê muito como narcisista clássico, quando no contexto paterno, Aquele homem que põe banca de pai, que quer isso, quer aquilo, não aparece no consultório, Então, aquele pai autoritário, aquele pai que se acha o rei da cocada preta, Então, o narcisista clássico é esse narcisista autoritário, violento. Claramente, você tá vendo uma arrogância no falar, o que dá carteirada, sabe com quem eu tô falando, com quem você tá falando, Então, esses grandiosos, porque uma característica central, inclusive, que é descrita no DSM-5, é a grandiosidade. É o achar que é maior que todo mundo, o falar com o nariz em pé, o falar com você dando ordens, Então, os pais eles vão exalar muito essa característica do clássico. O homem narcisista oculto também vai acontecer, mas em menos escala. Normalmente, que vai aparecer mais nesse contexto do narcisismo oculto e narcisismo mais manipulador
é a mulher. A mulher, normalmente, num contexto geral, ela vai usar essa questão relacionada à mulher na sociedade. A mulher, sim, sofre mais violência. Ou seja, a mulher, ela tem essa característica de sofrer violência, de fato, na nossa sociedade. Só que não são todas as mulheres que estão sofrendo violência né? Só que as mulheres narcisistas ocultas, elas adoram esse tipo de fala. Elas adoram esse tipo de máscara social para se colocar como a mulher vítima, a mulher, né, bondosa, esforçada, a mãe amorosa, a mãe que ama. Só que como é que a gente pega isso? Como é que a gente pega na mentira essas mães narcisistas no consultório? Essas mães ocultas, narcisistas ocultas, que chegam no consultório, normalmente elas chegam com um discurso que é o natural de todas as mães. Estou preocupada com meu filho e meu filho está com vários problemas de comportamento, problema disso, daquilo, de escola, né, de más companhias, ou seja, vários problemas que ela vai relatar pra gente, né, como qualquer mãe, né? Nós levamos nossos filhos, crianças e adolescentes para o consultório porque a gente está com um problema de lidar com alguns comportamentos que fogem do que é saudável, do que é, né, ou do que a gente entende que é saudável. Agora, quando começam a querer colocar que elas são as vítimas dos próprios filhos, os filhos são os vilões e ela querer fazer com que a gente acredite nisso. E, gente, eu tô falando isso porque eu ouço psicólogos todos os dias e eu ouço muito esse discurso de eu falei pro meu paciente que a mãe... Gente, peraí. O paciente é o filho. A gente tem que entender como é que esse filho está visualizando, como ele está sentindo e como que a relação com a mãe, como que a forma como a mãe se comunica está prejudicando esse filho. Pode ser que essa mãe uma mãe que não é narcisista, ela pode prejudicar o filho nesse contexto também. Só que com orientação, ela tende a mudar, a querer melhorar, a se esforçar. E não ver o filho com essa régua. Porque a mãe narcisista, uma das coisas que ela faz com o filho bode expiatório é disseminar muita mentira com relação a ele. Então, essa mãe, normalmente, ela desmerece esse filho em todos os contextos que ele convive. Com os amigos, com namorada na escola, né, com os professores. Se faz inglês, se faz algum tipo de esporte. Em todos os contextos, dentro da família, no condomínio, essa mãe tende a colocar esse filho em perigo. Porque quando ela dissemina raiva de pessoas estranhas com relação a esse filho, né? Quando ela começa a falar mal desse filho e se colocar como vítima, as pessoas estão de fora. As pessoas não estão vendo a realidade. E as pessoas não têm a noção e nem o conhecimento científico que a gente tem de que pais e mães são responsáveis pelos comportamentos dos filhos. Filho malcriado, filho respondão, filho que está cometendo delitos, filho que está... A responsabilidade de lidar com isso são dos pais. O filho não tem a maturidade cognitiva, a maturidade emocional para lidar com isso. Se o filho está, de uma certa forma, cometendo coisas erradas, fazendo coisas erradas, a gente nunca pode julgar e culpar essa criança e esse adolescente. A gente precisa entender como que é o contexto familiar que ele vive. Porque se o contexto familiar for um contexto arredio, agressivo a ele, violento, com pouco afeto, que faça com que esse jovem, principalmente os adolescentes, né, crie uma necessidade de estar fora desse ambiente, é claro que na rua ele vai aprender com quem está oferecendo ajuda a ele, né? Ou com quem minimamente está oferecendo algum tipo de afeto a ele. Pode ser das piores companhias que pode estar fazendo isso. Então, aí o que acontece aí? O filho é o vilão? Ou são esses pais que não tiveram conhecimento necessário ou vontade de ajudar esse filho da forma correta? Porque os pais, muitas vezes, eles não sabem o que fazer, né? Eles estão ali educando como aprenderam com a mãe, com a avó, então estão fazendo tudo errado muitas vezes. Só que quando eles chegam no consultório de psicologia, a nossa obrigação técnica é ajudar eles a entenderem como funciona o desenvolvimento infantil e da adolescência, para que a gente ajude ele em estratégias de como aproximar esses filhos novamente. Agora tem pais, tem mães que não querem essa aproximação. Eles não querem o trabalho que dá educar um filho e uma criança, né, uma adolescente. Não querem esse trabalho. Eles querem mesmo culpar e se vitimizar e tirar essa carga que eles colocam, que eles acham de filhos. E normalmente mães narcisistas, pais também, eles normalmente têm filhos para cumprir um papel social, para cumprir
um papel de status social, a mãe principalmente, porque quando a gente fala de sociedade, homens e mulheres, o homem normalmente ele foca muito no profissional, política, até religião, né, dos líderes, dinheiro, empresas. O status masculino é visto muito, é medido muito por esse aspecto da vida, né? Então normalmente homens narcisistas eles procuram ascensão muito nesse aspecto. Qual é o aspecto que normalmente medem a mulher na nossa sociedade, né? Se a gente é mãe, se a gente é bonita, né? Então, normalmente, a mulher narcisista, ela entra muito a querer, a buscar o que está sendo medido nessa régua social. Então, normalmente, a maternidade idealizada, aquela maternidade que não existe, né? Aquela maternidade linda, rosa e azul, né? Não, maternidade tem partes maravilhosas, para quem é mãe aqui, eu sou mãe, então posso dizer, tem partes maravilhosas, mas também tem partes muito difíceis, né, para mãe. Agora, essa mãe narcisista, ela não vai entrar em contato com a parte boa da maternidade ou com a responsabilidade da maternidade. Ela vai sim cumprir algumas coisas que podem estar visíveis para as pessoas, como vou matricular na escola, vou levar no médico, vou isso, vou dar remédio, vou isso, vou aquilo. Essas coisas que são obrigações, né, e são muito visíveis para as pessoas verem, né? Então, porque a mãe narcisista, ela precisa dizer que ela é uma boa mãe. Ela precisa usar a máscara da boa mãe. Gente, mas olha só, acho que falamos bastante desse tema, um tema curioso, né? Um tema curioso, um tema importante, é um tema urgente, inclusive, que a gente tem que acordar para isso. Vem aqui para o curso, vem fazer aula de transtorno de personalidade. A gente vai falar de todos os transtornos de personalidade. Começamos esse módulo com o narcisismo, né? Transtorno de personalidade narcisista. Quem quiser conhecer o curso, a aula tá aí, tem uma aula, né, gratuita para você aprender sobre diagnóstico e entender também como é que funciona o nosso curso, tá? Então, vou ficando por aqui nessa live. Legal, gente. Obrigada por vocês trazerem a experiência de vocês, tá? Debater aí comigo sobre essas questões. Então, vou ficando por aqui. Até a próxima live. Tchau, tchau, gente.